Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal MS Criações. Já de início, eu quero deixar bem claro que se você não gosta de vídeo longo, já pula esse vídeo, porque nele eu vou explanar e vou explicar algumas coisas que aconteceram com o meu carro. O meu carro que é bastante problemático e vou explicar passo a passo o que aconteceu. E se você tiver dúvida, lógico, né, é só deixar nos comentários que depois eu vou estar explicando. Mas enfim. O carro em questão que eu estou falando é uma EcoSport. É um carro bastante conhecido pelos seus problemas no sistema de arrefecimento e dessa vez não foi diferente. Tudo começou com a limpeza que eu fiz no sistema de arrefecimento, troca dos fluidos, com a empresa de troca de óleo Delivery. Não estou aqui botando a culpa nele nem nada do tipo. Na real, eu não sei o que aconteceu com o carro ao certo. Bom, o que eu percebi foi que depois de efetuar o serviço, que foi a troca de óleo, foi a troca do fluido de arrefecimento, troca do fluido de freio e a troca do fluido também da direção hidráulica. Fora que na outra semana eu já tinha feito a revisão no ar-condicionado do carro. E nessa revisão o técnico havia me avisado que a ventoinha não estava funcionando no primeiro estágio, ou seja, o carro já vem de algum tempo sofrendo um aquecimento, né? Então eu já providenciei o conserto e aí consertou o primeiro estágio e logo após eu fiz esse serviço, essa revisão aí na troca de óleo dos fluidos, enfim. Depois disso a gente andou um pouquinho com ele aqui na cidade de Anápolis, a gente andou em alguns locais, foi na cidade de Goiânia e ao retornar eu olhei a água e o rapaz da troca de óleo tinha me dito que era normal baixar um pouquinho de água. Então eu fui lá e completei e beleza, tudo certo. Depois de eu completar essa água, nós novamente fomos viajar. E quando eu cheguei na cidade de Goiânia, novamente, na casa de um amigo meu, eu percebi que a água havia baixado novamente. E eu e meu amigo, a gente observando, viu que a tampa estava danificada. Vou deixar a imagem aí da tampa, da trinca na tampa, que pode ter ocasionado o escape ali do fluido de arrefecimento. E o que acontece é que o motor, em consequência, pode ter aquecido. Não sei ao certo se foi isso, mas o que indica é que aconteceu esse tipo de coisa. Bom, quando há um ano atrás eu fiz todo o processo de conserto do cabeçote, né? O cabeçote havia estourado a junta uma vez e trincou o cabeçote, e aí eu fiz o serviço não prestou, eu tive que fazer de novo, e aí eu aproveitei e já mandei trocar todos os retentores do carro, haja visto que ele já estava vazando óleo. Então o motor foi retirado, foram trocados todos os retentores, trocou também a corrente de comando, trocou a embreagem do carro, enfim, fez um serviço teoricamente bem feito. Mas voltando ao raciocínio, depois de ter detectado essa trinca na tampa, lá em Goiânia mesmo, eu parei numa loja lá que vende peças, comprei uma tampa nova e coloquei no carro e completei com água e continuei a viagem. Imaginei que fosse somente problema na tampa ali e apertei e fui embora. O carro em nenhum momento ele superaqueceu. Na viagem ele não teve nenhum alarme, não teve nada no painel, não mostrou superaquecimento, até porque eu viajei na época de chuva, né? A nossa época agora está na época chuvosa, então é um clima mais fresco, então o motor não sofre com um aquecimento. Enfim, não deu alarme nada, o carro não rateou, mas quando eu cheguei na cidade de Corumbaíba, que eu olhei, a água baixou novamente. No primeiro dia, naquele vídeo que eu fiz alguns dias atrás, antes do Natal, ou no dia do Natal, eu não sei, o carro não estava falhando, não estava com resíduo no óleo, nem nada do tipo. Ele estava falhando somente na hora de ligar e depois ele não falhava mais.
Ele esquentava e depois voltava, ele funcionava normal. Mas nesse momento a junta já estava, não diria trincada, mas ela fez um furo nela e estava passando água para dentro do quarto cilindro. Então eu percebi que aquilo não estava normal, né? Já visto que ali o carro, naquele momento, a partir dali que eu cheguei na cidade, aí sim o carro começou a falhar um pouquinho mais, ficava ruim para pegar, ficava engasgando. E não andei muito no carro. Quando foi no sábado, a gente precisou andar lá e eu vi que o carro não estava legal. E aí eu percebi que ali naquele lugar eu teria que fazer o conserto da junta do cabeçote, né? Até então eu já sabia que era a junta do cabeçote. Mas todo mundo sabe que você leva no mecânico, ele não vai só trocar a junta do cabeçote, ele tem que planar o cabeçote também. E aí que foi a novela, cara, porque na cidade de Corumbaíba não tem retífica. Então todos os cabeçotes são retirados ali, são levados para Caldas Novas para lá fazer a retífica. Então eu tive que esperar isso. Eu deixei o carro na segunda-feira. E na segunda mesmo eles começaram a mexer, desmontaram. Na terça-feira eles tiraram o bloco, o cabeçote no caso, e mandou para Caldas Novas para poder fazer a retífica. E aí o mecânico foi me passando todos os problemas, alguns problemas inclusive que são bem graves, digamos assim. A causa que tá fazendo essa da pressão e queimar junto é isso aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Eu limpei, tá vendo? Isso aqui tá fundado aqui pra dentro, ó. Aí ela queima aqui, ó. Ela queima aqui e queima aqui, ó. E faz da pressão, que o pistão tá aqui, né? Aí faz da pressão e onde racha a tampa. E aqui é a água que passa. Aí a água passa pro canal de lubrificação também. É onde o óleo fica ruim. A sua base quase todo ela tá desse jeito. Eu não sei onde você arrumou esse motor, mas o certo do cara ter feito quando fez o motor era ter planado o bloco dele. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá aqui também tá aqui. Vários mecânicos chamam isso aqui de corrosão ou chamam isso aqui de broca que eles falam. Cada um dá um nome, né? Mas é isso aqui que tá fazendo ele queimar junto. E aqui, ó, o cabeçote do senhor aqui, ó, também, ó. Tá vendo, ó? Planou, tá vendo? Tá planadinho, ó. Só que acontece, o cara não tirou muito, porque senão não dava pra montar. Bom, quando eu retirei o motor lá há um ano atrás, quando fez a troca dos retentores e tal, ali se havia algum problema, como foi esse descrito pelo mecânico, o mecânico que trocou todos os retentores deveria ter me falado isso também. Porque o motor já estava no chão, então seria muito mais fácil ali retificar. Eu sei que ficaria muito caro, a retífica completa do motor é muito cara, mas deixar um problema ali, como é esse, né, do bloco do motor, precisar dar um passe ali, na minha opinião, ele deveria pelo menos ter me avisado, como foi o caso desse mecânico lá de Corumbaíba. Mas aí que tá, enfim, teve que fazer toda a retífica do bloco novamente, teve que fazer o motor. E o valor não foi barato, cara, foi 1.800 e alguma coisa. Eles trocaram o óleo, colocaram um óleo mais grosso também, eu não sei porquê, depois o mecânico me falou que aparentemente o cilindro já está com calo também. Então pode ser o caso de eu ter que retificar o motor mais para frente. Aí que tá, nós gostamos muito desse carro. A estrutura da EcoSport ela é perfeita, ele é um carro forte, ele é um carro robusto, ele é um carro confortável e é um carro confiável, exceto na parte do motor. Esse carro ele não merece o motor que ele tem, infelizmente, principalmente pelo fator de arrefecimento. Na parte do arrefecimento desse carro é muito pobre, porque tem esse problema dessa válvula, é muita coisa.
que pode levar a um problema do carro. Tem a questão do sensor de temperatura, que pode dar problema e pode superaquecer. Tem a tampa, que pode estragar e pode superaquecer. Tem a válvula termostática, a famosa válvula termostática, que pode também travar ali e superaquecer. Tem a ventoinha também, que no meu caso, ela estava estragada e pode levar ao superaquecimento. Então tem muita coisa nesse carro, na parte de arrefecimento, que pode fazer você ter uma dor de cabeça tremenda, como eu estou tendo. No entanto, as partes móveis, digamos assim, as outras partes do carro, elas são muito boas. O carro tem corrente de comando, então você não tem que ficar preocupado com a correia de acionamento de válvulas, né, que aciona o comando de válvulas. O carro, eles tiraram toda a parte de cima desde a primeira vez, não teve problema nenhum com lubrificação. O carro, a lubrificação dele é perfeita, a parte de cima dele não estraga fácil, então é um carro realmente forte. O que peca nele é justamente essa porcaria dessa válvula termostática e de todos esses problemas que podem acarretar o superaquecimento dele. Fora o bloco, né, do cabeçote, que também é muito frágil e qualquer coisa leva a uma trinca e aí você tem que retificar enfim. O carro, apesar de ser muito bom, nós estamos pensando em vender ele. Eu preciso arrumar algumas coisas. Como já tem um vídeo aí no canal, eu também preciso dar um grau ali na transmissão dele, no câmbio dele, na quinta marcha, né? É uma engrenagem lá que aparentemente está trincada. Eu acredito que esse problema eu mesmo consigo resolver aqui em casa, né? Eu vou estudar isso aí e provavelmente eu vou tentar resolver. Mas, cara, é uma balança que você não consegue medir direito, porque um lado está o lado emocional. O carro, como eu já disse, ele é muito bom, é um carro muito confortável, a posição de dirigir dele é perfeita, é um carro forte. Se você desmontar a porta ali, você vê que ela é maciça, ela é um material bem feito. E é claro, em contrapartida tem esses outros problemas, que no caso é o motor, e algumas outras coisinhas, tipo um rangido ali que ele tem nas partes traseiras ali, nas portas, mas isso aí é o de menos. Isso aí você consegue resolver levando num bom tira-grilo, ou você mesmo tendo paciência de ir ali colocar algumas espuminhas ali para tirar os ruídos. Perfeito. Mas essa é a minha experiência, cara. Foi isso que aconteceu com o carro, né? Não tem como culpar um ou outro, infelizmente. Foram coisas que foram acontecendo, problemas que foram acontecendo. Infelizmente aqui em Anápolis nós somos muito carentes de mãos de obras qualificadas, caras que sabem realmente o que estão fazendo. E não só isso, de locais, centros automotivos que você consegue chegar lá para, por exemplo, deixar ali para verificar o sistema de arrefecimento e o cara ir lá e conseguir medir lá um sensor de temperatura e saber que ele está alterado, né? Um centro automotivo que consegue tanto verificar a parte mecânica quanto elétrica. Então, não sei, cara. Eu penso, eu sou muito crítico nesse ponto. Como eu já disse em outros vídeos e torno a repetir, eu não sou mecânico de carro, eu sou técnico mecânico industrial. Mas, sinceramente, eu estou pensando em migrar para essa área da automotiva e, sei lá, nem que seja no fundo de quintal para resolver os meus problemas dos meus carros, mas eu estou pensando em montar uma oficina para mim, cara. Porque pelo menos assim, eu pego um final de semana e eu consigo resolver ali, consigo verificar tudo que eu preciso para que o carro funcione normal. Mas enfim, nós estamos pensando sim em trocar de carro, mas isso aí é coisa para o futuro. Vamos ver o que vai acontecer. E é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no meu canal para ver os próximos vídeos. E é claro, né, deixar aí o seu comentário, o que você acha desse carro. Se você tem vontade de ter, se você teve algum problema parecido, ou se você tem alguma dúvida sobre
o funcionamento desse motor. Lembrando que eu estou pensando em fazer um outro vídeo com alguns tópicos de manutenções que você deve fazer, principalmente nessa área, nessa parte do arrefecimento do carro. Pontos que você precisa verificar categoricamente, sistematicamente, para que o seu carro não aconteça o que aconteceu com o meu. Mas infelizmente você vai depender sim de uma mão de obra qualificada. Então não leve seu carro em qualquer lugar. Essa empresa que eu levei lá em Corumbaíba, eu gostei do que eu vi, porque quando você chega numa oficina que está tudo organizado, que está tudo bonitinho, tudo no lugar, não tem marca de mão nas paredes, é outra coisa. Você confia no serviço dos caras. E outra coisa, você tem que analisar a forma com que a pessoa conversa com você. Um mecânico, um técnico mecânico, uma pessoa que entende, ele tem que ser o mais técnico possível. Você tem que analisar a forma com que ele fala, se ele sabe o nome das peças, se ele sabe o que ele está falando. E o ideal é que você saiba um pouquinho também. Então, tente entender um pouco mais sobre a mecânica do seu carro. Para você, por exemplo, para ter um carro desse, você tem que entender um pouquinho de mecânica, porque não é um carro, por exemplo, não é um Fiat Uno, não é um Palio, que você simplesmente, sei lá, bota gasolina e anda e esquece de, por exemplo, de trocar óleo, nem sabe qual é o óleo que usa no seu carro. Aliás, você sabe qual é o óleo que se usa na EcoSport. Num Gol, por exemplo, num Gol com motor EA111. Então, esse tipo de coisa você tem que saber de cor, porque são coisas que vão prolongar a vida útil do seu carro ou evitar uma dor de cabeça como essa, evitar um gasto excessivo como esse. E, infelizmente, eu até hoje estou aprendendo sobre o carro. Digamos que eu sei agora 90% sobre o sistema de arrefecimento do carro, mas infelizmente agora eu já meio que saturei de lidar com esse tipo de coisa. Eu preciso esfriar um pouco a cabeça, eu sou muito ansioso. Nesses dias que eu estive lá, eu não dormi direito pensando nesse carro, pensando no conserto. E é lógico, precisando vir embora, cara. Quando você fica num local muito tempo, você fica ansioso para ir embora. E isso aconteceu comigo. Então, para o carro não te deixar na mão, o ideal é que você faça as manutenções corretas. Então, o vídeo é esse, ficou um pouco longo, mas é para mostrar para vocês aí esse tipo de coisa que acontece. Então, essa dica não vale somente para a EcoSport, porque o motor que vai na EcoSport vai também no Ford Ka, vai também no Ford Fiesta, cara. Então fique ligado aí se você tem esses carros. O Ford Focus também, alguns Ford Focus também utilizam o motor Zetec, Courier. Fique esperto aí com o seu motor, tá? Não deixe as manutenções para lá e não leve seu carro em qualquer lugar. Cheque sempre a válvula termostática, sensor de temperatura, a ventoinha. Olhe a tampa do reservatório, que é muito importante. E use sempre aditivo, porque se você não utilizar, ele vai corroer o cabeçote, como aconteceu com o meu. Não só o cabeçote, como o bloco do motor também. Então eu espero que essas dicas sejam valiosas para você. Eu espero que elas te ajudem e que você não venha a ter o mesmo problema que eu tive. Então, obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.